Olha o peixe, olha a Pititinga, amigos ouvintes e telespectadores da Rádio e TV Web Olha a Pititinga. Estamos aqui na centenária Santa Casa de Misericórdia São Félix, que hoje, nessa data desse dia, comemora os seus 100 anos. E vamos começar com o ex-provedor, hoje atual provedor das Santas Casas da Bahia, o nosso querido Tunico, como é conhecido, né? José Antônio Alves, ex-prefeito da cidade de São Félix, uma das pessoas emblemáticas e importantes para o andamento dessa grande instituição. Aqui eu dou um bom dia, boa tarde, boa noite, Tunico. Bom dia, boa tarde, boa noite. Acho que é a saudação praxe do seu programa. É uma satisfação estar falando com a minha terra e aqui com a região. Uma data tão importante, hoje a Santa Casa comemora seus 100 anos. Você pode contar um pouquinho dessa história, dessa grande instituição que é tão importante para o Recôncavo e também para a nossa Bahia? Olha, eu acho que eu posso sim. Eu acho que a Santa Casa de São Félix ela tem uma coisa bem atípica em relação às outras Santas Casas, né? Por exemplo, a Santa Casa que hoje eu presido pela segunda vez, a Santa Casa da Bahia, que é uma das maiores do Brasil, foi criada por Tomé de Souza, o governador-geral do Brasil, há 474 anos atrás, né? A Santa Casa de Santos foi criada de forma mais antiga ainda por os primeiros mineradores e exploradores, que foram futuros bandeirantes em São Paulo e tal. A Santa Casa de São Félix foi criada unicamente pela vontade de mulheres, né? Isso é muito interessante porque a mulher, no início do século passado, tinha um comportamento muito colateral, muito menor em relação à atuação masculina. E o que é mais bonito é que os homens antes, os homens ricos de São Félix antes, tinham tentado fazer uma Santa Casa e não conseguiram fazer. Em 1907, o coronel, logicamente cheio de boa vontade, João Severino da Luz, antepassado, avô de Benedito Dourado da Luz, doou um terreno, conseguiram arrecadar 10 milhões de contos de réis, fizeram os pilares e a Santa Casa não foi para frente, quer dizer, nunca saiu do papel. Precisou passar quase 20 anos para, em 1923, Dona Emília Guena Mello, conhecida como Dona Miloca, era uma pessoa muito popular na cidade, caridosa, católica, assim, muito comprometida com as coisas da religião católica, com a caridade, sob inspiração de uma colega, disse assim: olha, eu estou sonhando com a construção de um hospital. E ela levou aquilo a ferro e fogo, e passou pessoas da comunidade. Logicamente, São Félix tinha uma importância comercial muito grande por conta do Rio Paraguaçu, eles passaram a arrecadar dinheiro, né? E arrecadando dinheiro, eles acabaram conseguindo adquirir um terreno, que é esse terreno aqui, e conseguindo esse terreno, conseguir convencer os médicos homens a virem trabalhar numa coisa que elas, coitadas, com muita simplicidade, inicialmente algumas delas sendo as próprias enfermeiras, e tendo uma visão talvez muito mais ampla do que precisava ser feito, porque os homens, quando quiseram fazer em 1907, pensavam em criar meio que um abrigo, porque tinha um movimento da leste com o sertão, dos barcos, as pessoas que iam para aqui ficavam desassistidas e que podiam ser amparadas num lugar para dormir, que pudesse fazer um curativo e tal. Não, elas já começaram com essa égide de conquistar algo grande, algo importante, entendendo elas que a falta de saúde atingia principalmente elas próprias, as mulheres, né? Que era a dificuldade de parir, que era a dificuldade de ter as doenças naturais de mulheres, e foi o primeiro pavilhão construído, foi o pavilhão das mulheres. No meu caso, quando eu comparo isso com a Santa Casa da Bahia em Salvador, era uma coisa muito mais comercial. Tomé de Souza fez o primeiro hospital, o Hospital da Caridade, a primeira enfermaria foi de homem, meu amigo, porque tinha que salvar marinheiro. Não teve essa preocupação feminina, né? E a gente nota que as primeiras cirurgias que foram realizadas aí entre 1923 até 1943, né? Bom, Dona Miloca passa a ser a primeira provedora, então a Santa Casa efetivamente é fundada por uma mulher, não é? Com outras mulheres, né? E o poder público entra lá na rabeira no final, elas conseguem arrecadar 15 milhões de contos de réis de doações pessoais delas próprias, de heranças delas próprias,
E aí começa, logicamente, a sensibilizar a comunidade e começa um processo de crescimento, onde se contrata um funcionário apenas, depois 2 funcionários, depois São Félix, aí eu acho que a misericórdia ajuda essas coisas, né? E eu tenho sempre essa mística, né? Quando eu tenho um grande problema, e a Santa Casa da Bahia é uma Santa Casa imensa, tem 6 mil funcionários, então quando tem um problema na Santa Casa, geralmente é um problema muito grande, né? Eu tinha um grande amigo que faleceu recentemente de Covid, Renato Novis, aqui de Cachoeira, aqui da região do Guape, em que ele me dizia o seguinte: Antônio, vá dormir, porque o que você puder fazer, você fez, o resto a misericórdia tem que resolver. E resolvia. Geralmente se resolve dessa maneira. Então a Santa Casa de São Félix começou muito cedo com esse tipo de compromisso com os primeiros médicos. Não foram médicos clínicos, foram cirurgiões. Então a Santa Casa já começou de forma arrojada nesse processo e dando um exemplo, eu acho que foi uma semente que germinou e conseguiu contaminar todo mundo. Então a Santa Casa cresceu de uma forma forte, robusta, com o passar dos tempos. Logo nos anos seguintes, antes de começar a década de 30, já se fazia enfermarias separadas de garotos, homens e mulheres. Portanto, as 3 principais clínicas já começavam a ser exercidas, porque havia constrangimento delas de trazer crianças para ficar dividindo enfermarias com homens, né? E às vezes as crianças eram do sexo feminino e era a alternativa que elas tinham. Então, essa observação de carinho, que talvez nos dias de hoje a gente chamasse linha de cuidados, o cuidar da pessoa, era exatamente essa. E como é que era feito isso? Como é que elas se mantinham? Porque não tinha INSS, não tinha SUS, não tinha nada, né? Então elas faziam pensionistas que poderiam ser atendidas aqui. As pensionistas eram o quê? As pessoas que pagavam a pensão todo mês, né? E na mesma proporção os indigentes. Ou seja, eram atendidos pessoas abastadas que podiam contribuir e ao mesmo tempo tem indigentes, porque as pessoas abastadas acabavam pagando por elas e pelas pessoas mais pobres para serem atendidas. A ajuda do governo veio muito tempo depois. E eu acho que isso é uma característica muito grande da Santa Casa, porque ficou muito imune aos governos e conseguiu crescer de uma forma muito, vamos dizer, para passo, tá certo? De uma forma muito progressiva. Bom, aí vem na década de 40 e começam a construir casas aqui do lado. Então vamos construir casas para viver de aluguel, que era uma coisa meio doida, mas na época você não tinha aplicação financeira, não tinha isso. Então eles começaram a fazer isso. Essa coisa foi avançando até que o próprio declínio na década de 60 da rede ferroviária nacional, alguns médicos deixaram de se interessar, pararam de morar na cidade, muitos se desligaram daqui. Muitos desses profissionais eles saíram e a Santa Casa entrou num processo de dificuldades financeiras, teve sucessivas enchentes. O final da década de 50, início da década de 60, isso foi quase uma constante. Aqui, Cachoeira e São Félix sofreram muito com isso, e aí não precisa dizer, né? A Santa Casa está aqui no Beira-Rio, né? Então a Santa Casa começou a ser atingida por isso, e inclusive as propriedades laterais, e veio a necessidade. A Santa Casa chegou ao ponto de fechar, né? Ficou com apenas um paciente que também era vigia, o nome dele era Paiô, né? E ele ficava de vigilante. Ele era um cara que veio do sertão. Eu queria destacar a mãe de Zé Guedes, que foi vereador aqui durante muito tempo, a sogra de Gilnati, que trabalhou aqui como enfermeira sem salário durante anos, porque a Santa Casa não tinha como pagar. E aí ingressa meu pai, Humberto Augusto Alves, que era um português. O tio-avô dele era um português, era quem mais ajudava, né? Aí, vá lá ver se dá jeito nisso para colocar a funcionar. E aí a Santa Casa reabre as portas, começa a conquistar novos profissionais,
Depois, já na década de 70, vem a Fundação Rockefeller, outros hospitais da região, como Cruz das Almas, acho que Cachoeira, não quiseram fazer acordo com a Fundação Rockefeller, porque já tinham seus próprios médicos, o que para nós foi excelente, porque os médicos da Fundação Rockefeller foram os primeiros médicos que fizeram residência médica do Hospital das Clínicas, na Bahia. Então, até pouco tempo atrás, nós tínhamos alguns deles aqui conosco, o Dr. Valfredo Humberto Alves, Dr. Hélio Pinto, né? Dr. Jaime, que até hoje vem aqui operar. Jaime está com 80 anos, opera cirurgias pontuais, não tem muito força física, mas ele não pega mais o ritmo de cirurgia que tinha anteriormente. E aí a Santa Casa passa por um processo de revolução interna, né? E de novo crescimento, né? Chega num determinado momento, já depois da Carta Constitucional de 1988, aí eu estou dando um salto, porque a Santa Casa pagou as dívidas, né? Então a Santa Casa tinha liquidez, conseguiu pagar as dívidas, conseguiu criar um novo relacionamento profissional, mantinha uma creche da LBA, que é onde a gente tem aqui o centro de diagnose. Grande parte dos nossos funcionários saíram da nossa creche, esses funcionários começaram a trabalhar no hospital, alguns aqui se conheceram, criaram prole, né? Então essa coisa, a Santa Casa tem muito parente e tal, não, mas começou assim mesmo, porque eles saíram de dentro da creche, tinha um clube de mães no Salva-Vidas e tinha a creche da LBA aqui. Então o clube de mães geralmente matriculavam na creche daqui, as senhoras de caridade meio que administravam isso, né? A LBA era uma coisa potente, trazia alimentação, financiava médico, pediatra, né? Para quem não sabe, a LBA começou desde o governo de Getúlio Vargas. Então, esses funcionários, com o passar do tempo, foram ganhando alguma habilidade. Alguns começaram aqui como ajudante de obras, depois se tornaram técnicos de construção civil. Aí, vou dar o exemplo aí que me vem à cabeça. Valdemir, que hoje é o nosso chefe de obras, casou com a Eliette, que era a nossa técnica de laboratório, né? E isso dentro de um ambiente de muita amizade, de muita colaboração. A Santa Casa de São Félix não tem rotatividade quando a gente compara com as outras entidades hospitalares da Bahia como um todo e até do Brasil. É muito difícil um funcionário pedir demissão, e também é muito difícil nós demitirmos funcionários, né? É uma Santa Casa que tem 100 anos e eu, na última quinta-feira, eu fazia uma comparação. Até porque eu estava muito desligado, eu não estava lembrando que a Santa Casa de São Félix estava fazendo 100 anos e estava tendo uma reunião importante de um programa nacional que chama-se PROAD, com a presença da ministra, e, enfim, provavelmente vai ter novidades aqui na Bahia, principalmente Salvador, aí, com a entrada do Einstein. Nós estávamos discutindo isso, né? O peso que as entidades filantrópicas mais antigas começam a carregar a partir de um determinado momento. Por quê? Por causa de pendências do Ministério Público do Trabalho, queixa no Justiça do Trabalho, processos civis. Quer dizer, não tem nada a ver com desonestidade. Fica o pessoal falando de gestão e tal. A Santa Casa de São Félix, nesses 100 anos, eu não sei se teve 10 processos trabalhistas. Sinal de que paga, as pessoas aceitam o que estão recebendo e paga o justo e cumpre com suas obrigações, né? Eu não sei se nós temos 2 ou 3 processos trabalhistas em curso ainda na Justiça do Trabalho. Processo civil, mesmo de erro médico, coisas assim, acho que não tem 5. Para quem faz 400 internamentos por mês, é quase nada, né? Eu vivo nisso, eu vivo a dinâmica disso aí. Portanto, eu acho que é uma coisa que a gente tem que comemorar e é um diferencial. Não estou dizendo que a Santa Casa de São Félix ela possa ser o Hospital Nossa Senhora da Pompeia, possa ser comparado aos outros hospitais, é fácil fazer e tal. Não é fácil. O que eu acho que a Santa Casa de São Félix tem uma espécie de um voluntariado não consentido, ou seja, as pessoas que trabalham aqui, elas ganham seus salários e fazem mais um pouco, né? Eu sempre penso dessa maneira. Você, por exemplo, hoje você vai fazer uma missa, né? No meu caso lá, eu vou fazer uma missa no Hospital Santa Isabel, são 3.900 funcionários, só no Santa Isabel. Eu contrato um serviço de som, eu contrato músicos, eu contrato pessoas que tocam isso todos os meses, eu contrato pianista e tal. Aqui todo mundo é funcionário, todo mundo vai para a missa, todo mundo toca e canta. Entendeu? Então, eu estou
pegando isso como um pequeno exemplo de dedicação e até de demonstrar gratidão às pessoas que trabalham aqui. Porque é difícil você conseguir consistir uma equipe que tenha tanto entrosamento, consistir uma equipe que, por exemplo, os agentes de higienização, as pessoas que estão cuidando da limpeza da casa, era aniversário de Juliano, enfermeira, e que cuida dessa parte, vamos dizer, dessa estrutura, e eles fazerem um jogral cantado, alguns deles, coitados, são até analfabetos, e eles com um esforço enorme de agradá-la no dia do aniversário, de forma muito espontânea, porque se faz uma missa por mês em torno dos aniversariantes, né? E o mês de setembro tem muito aniversariante, coincidentemente, aqui na Santa Casa. Então, essas situações é que tem que ser homenageadas, né? Ontem nós tínhamos aqui a presença de 15 ex-funcionários, né, que também estavam sendo homenageados nesse processo. E eu vejo isso assim com muito carinho. Quem me conhece sabe, eu tenho fama de ser uma pessoa fria, dura e tal, mas quando você fala da Santa Casa de São Félix, existe efetivamente essa sensibilidade que não é só para São Félix, né? Uma sensibilidade que acaba atingindo a região toda. E se vocês passarem para observe o nível de recurso que muitas vezes unidades vizinhas recebem. Eu vou dar um exemplo clássico. O Hospital de Santo Antônio de Jesus, que era uma coisa importante, começou a ser implantado quando eu era secretário estadual de saúde, era uma coisa importante para Santo Antônio, porque a Santa Casa de Santo Antônio só não dava certo, né? Mas para o Hospital de Santo Antônio de Jesus estava certo, praticamente quase fecha a Santa Casa de Santo Antônio de Jesus. Foi uma coisa dramática para se resolver ali, mas precisou da ajuda pujante do governo, com quase 5, 8 milhões de reais por mês para fazer isso, né? A gente trabalha com a 10ª parte disso, né? E com uma produção cirúrgica, uma produção invejável, com níveis de ocupação de leito de 2,5, se você olhar, nós tivemos a primeira UTI, foi a primeira UTI, aí muita gente diz, teve a primeira UTI porque Tunico era a secretária, foi Tunico que fez o TI. Rapaz, isso é maior cuiuda que tem, né? Maior papo de otário, né? Eu dei 50%, eu dei os equipamentos da UTI, mas o prédio, só 50% foi dado pelo governo do estado. 50% a Santa Casa tinha um dinheiro em caixa para fazer e fez, né? Se você pegar o primeiro ultrassom, eu me lembro quando eu fui comprar o primeiro ultrassom, eu era o provedor, né? Nós tínhamos, por acaso, por uma questão de adesão ao SUS, um dinheiro em conta. O primeiro ultrassom comprado, a gente comprou o primeiro ultrassom quando ninguém na região sabia fazer ultrassom. Eu digo, rapaz, o que a gente vai fazer agora com esse negócio? Eu ficava olhando aquele ultrassom, a sala instalada, e disse, e agora? Né? Mas aí, umas vezes a gente diz, a misericórdia, Deus, né? Acaba resolvendo. Em 2 semanas apareceu uma técnica, depois apareceu outra técnica de fazer ultrassom com ecocardiograma, e a gente passou a ter ultrassom de segunda a sábado. E eu me lembro que nessa época foi uma das coisas que me motivaram para ser prefeito, né? Porque fazia uma fila no dia de marcar o ultrassom que saía aqui da Santa Casa, do Hospital de São Félix, até a Boca da Ponte. Porque era um único ultrassom, só tinha em Feira de Santana. Santo Antônio de Jesus não tinha ainda. Aí depois botamos o primeiro tomógrafo. A gente não tinha dinheiro para comprar, né? E conseguimos uma doação de um sanfelista. Todo mundo esquece dele, mas o sobrenome dele é Passos, era conhecido como Dr. Passos. Ele foi presidente do Banco do Brasil. Ele só fez nascer em São Félix, se criou em Muritiba e foi embora para Brasília, onde ele fez carreira no Banco do Brasil. Dr. Passos nos deu uma tomografia computadorizada. A gente veio, instalou a tomografia, chama a Simval eletricista, imagine, faz, monta, tal. São Félix não tinha carga suficiente de energia elétrica para rodar o tomógrafo. Era um tomógrafo Toshiba de ponta, puxava energia de um bairro inteiro, não tinha condição de colocar, rapaz, uma luta e tal. Então, aí, logicamente, relações políticas, as minhas relações políticas da comunidade, que isso aí você sabe como é que paga com voto, né, mais adiante, a gente conseguia sensibilizar, botar o problema no colo do governo, tá aí, tá sem ligar para sua causa, resolve e tal.
Eu me lembro que na época quem resolveu isso foi a primeira vez que eu falei com uma pessoa, um dileto amigo hoje, mas foi a primeira vez que eu falei com Paulo Souto em minha vida. E a conversa não foi boa, né? Ele muito despachado e tal, e eu achei que ele não tinha autorizado. Então saí como ele não tivesse autorizado, depois o Otto Alencar me ligou, eu digo, o cara não autorizou, o governador não autorizou, eu estou precisando botar, e eu já estava procurando outros meios junto à Coelba, quando aí eu recebo uma ligação, era o governador. Quem disse que eu não autorizei? Eu digo, eu saí daí, o senhor não me disse. Eu não lhe disse. Mas vai na Coelba, procura o número tal, que isso já está autorizado, tem 2 semanas, corra atrás para ver o que é que está acontecendo. Não tinha WhatsApp e tal, cheguei lá, encontrei o número e realmente aí pude bater na mesa, o secretário responsável por pagar isso era Heraldo Tinoco, e aí a coisa se resolveu e a gente começou a ter tomógrafo, e depois a gente botamos já outro tomógrafo já é coisa de lenda, a gente já não precisa mais estar se movimentando nisso. Assim foi com a ressonância magnética, estamos vivendo um grande desafio agora, que é a manutenção da ressonância magnética, custa R$1,5 milhão, um suprimento, não é equipamento não, é só para botar gás, para ela continuar funcionando, mas nós vamos fazer. Então, acho que essa história de superação fez com que a gente construísse uma casa que tem aí 200, 300 funcionários, tem 22 especialidades, quase 50 médicos envolvidos nesse processo, funciona de segunda a domingo, nunca deixou de funcionar um dia depois desse episódio da década de 60, quando ela foi reaberta, não deve um conto a ninguém. Se você ouvir alguém dizer na rua, Santa Casa de São Félix está devendo, diga que é mentira. Santa Casa de São Félix não deve R$1 a ninguém, né? E isso é uma história de sucesso, em termos assistenciais principalmente. A maior parte das pessoas que são atendidas aqui, 90%, são pessoas pobres, são pessoas que vêm, a maior parte delas, inclusive, vem de outras cidades em busca de atendimento. Tem uma importância fundamental na economia de São Félix, porque aqui se paga salário, se movimenta a cidade, essas pessoas que vêm, almoçam, lancham, e eles vão fazendo um caldo de gastos dentro da cidade que é muito interessante. A quarta coisa que eu queria dizer é um exemplo de gestão, né? Que a gente conseguiu passar por todas essas dificuldades sem quebrar. Se a gente olhar ao redor, quantas santas casas realmente foram à lona, sem culpa delas, e todo mundo, eu acho interessante que os políticos colocam, quando eles não têm desculpa para colocar dinheiro na rede filantrópica, eles dizem assim, não, são problemas de gestão. Pô, o cara demora 60 dias para pagar o cara e diz que o problema é de gestão, mas até isso a Santa Casa de São Félix conseguiu, com o passar do tempo, se superar e não ter pendências judiciais. Isso nos dá muita tranquilidade. Eu tive o prazer, meu pai foi provedor da Santa Casa de São Félix durante 40 anos, porque como ele reabriu, então ninguém aceitava ser provedor. Eu me lembro que a eleição era marcada, isso com o tempo, lógico, nós mudamos, a eleição era marcada para o dia 31 de dezembro de tarde, ver se alguém 31 de dezembro de tarde vai perder tempo de ir para o hospital. Chegava aqui, ninguém vinha, porque meu pai queria botar na diretoria, então ninguém vinha para obrigar ele a ficar. E ficou nisso muitos anos, até que isso teve que ter uma sucessão realmente. Eu não era o provedor, meu pai precisava fazer uma viagem longa para a Europa, para Portugal, para a terra dele, para cuidar de coisas pessoais, e eu fiquei no lugar dele, trabalhando com o tesoureiro, que era Fernando, né? E aí eu não posso deixar de homenagear essas pessoas, porque eram pessoas que trabalhavam de graça. Fernando nunca ganhou um centavo, Lidinha nunca ganhou um centavo para ser provedora. Eu às vezes ficava até constrangido, já era secretário de Estado, me batia com Lidinha, coitada, Lidinha com quase 70 e tantos anos, quase 80 anos, nos corredores da Secretaria de Saúde. Pô, podia ter procurado logo secretária de São Félix, eu vi crescer, resolva logo. Aí não, ela estava lá, atrás, para poder realizar o convênio, para botar um novo equipamento e assim por diante, de graça, né? O compromisso de Odilon, de Marília, de todo mundo. Pô, estamos aqui sábado de manhã, né? Você entrou aqui, alguma dessas pessoas aí tinha uma obrigação de estar aqui trabalhando? Não, está todo mundo trabalhando, ninguém vai ganhar hora extra, não. Está todo mundo aqui se dedicando para que a gente possa fazer uma festa boa de tarde, mas também porque o centro cirúrgico está funcionando e a gente está com paciência lá dentro, né? Então, eu acho que isso foi uma marca
que acabou sendo consolidada, né? Excede muito mais a gente. Hoje eu já me considero um homem maduro, já entrando na terceira idade, porque eu detesto esse termo, a melhor idade. Eu acho que não tem melhor idade coisíssima nenhuma, né? Eu fiz 60 anos esse ano e eu espero que isso sirva de exemplo para as futuras gerações e que a gente tenha sucessores que possam manter essa chama acesa. Você me perguntou se ia fazer entrevista ou não, eu acho capaz de fazer um discurso porque ele não me interrompe. Aí eu vou falando. Eu vou falando, ele me interrompe. Então me interrompe e pergunta. Eu tenho assim, os questionamentos. O senhor falou em relação à questão do futuro, né? O senhor colocou como foi a situação para o senhor chegar aqui por conta do seu pai, ele tinha que fazer essa viagem e tudo mais. E a gente olha assim para o aspecto, né, as pessoas que estão aqui, quem vai assumir, né? Quando o senhor, o doutor Odilon, Dona Marília, Dona Cristina, né? Claro, esses deixarem a nossa terra, como todo mundo sabe, nosso destino. Já existe uma construção para os próximos gestores daqui? Olha, não tem não. O que a gente tem é o seguinte, a gente procura fazer algumas renovações na diretoria para ver aquelas pessoas pelo que elas se interessam, tá certo? Então, por exemplo, teve um determinado momento que tinha uma política de creches, então tinha um grupo de irmãos que se interessavam por cuidar dessas creches, que era um grupo ligado mais às senhoras de caridade, que muitas são irmãs da Santa Casa e tal. Só que isso chegou num determinado momento, saiu da área assistencial e foi para a área de educação. Então foi para a prefeitura. Então nós doamos as nossas creches, fizemos contatos consignados com a prefeitura e isso assumiu lá. Essas pessoas ficaram meio sem ter o que fazer aqui, então ajudavam em outras áreas, aí ia para a lavanderia e tal. Só que hoje, as lavanderias você já compra. Eu sou de um tempo, né, em que se chegava a cortar de lençóis aqui, as pessoas aqui da cidade, 5, 6 senhoras, vinham para aqui, chegavam a cortar e preparar em máquinas com overlock 2.000 lençóis por dia, elas mesmas faziam. E aquela marca do Hospital de São Félix ou de Santa Casa de São Félix, rapaz, elas faziam pintadinho, um a um, em cada lençol. Em cada lençol. Você pode imaginar milhares de lençóis o que elas faziam. Hoje isso acabou, você compra já o lençol pronto, com a marca que você quiser, com a cor que você der. Então essas pessoas, algumas foram sendo superadas em outras coisas e foram se dedicando a outras atividades, né? Hoje, o meu irmão, ele não está aqui por ser meu irmão, porque da última vez ele não queria ser candidato de forma nenhuma. Ele disse, olha, eu vou ser tesoureiro, mas não quero ficar como provedor por conta do trabalho dele. Ele é coordenador de recursos ambientais em Feira de Santana, mas Betinho acabou ficando de novo como provedor. O o vice-provedor já é Poli, né? A gente tem outros diretores que a gente pode ter a oportunidade dessas pessoas, à medida que se envolvam com a administração da casa, elas entendam que vão ter um futuro, tá certo? Eu me envolvo diariamente no serviço da casa. Rapaz, Zé Antônio, Tunico, não manda em rotina nenhuma na Santa Casa de São Félix. Agora mesmo você viu aqui, eu precisava resolver um problema, que eu acho que é um problema sério, que foi me passado. Passei para o Odilon e Cristina se entenderem aí. Cristina está doente, na próxima semana vai fazer um procedimento, não vai estar aí, o Odilon vai ter que se virar sozinho com a secretária e provavelmente com o Betinho para poder desenrolar isso aí e essa coisa ser definitivamente resolvida. Então as coisas se resolvem de forma muito informal. Os jovens eles se aproximam da Santa Casa. Fiquei muito animado porque eu cheguei, não estava previsto, inclusive não vi até em trajes de missa, eu vim assim de forma muito espontânea, cheguei aqui a comer uma acarajé em Cachoeira, acabei vindo aqui em São Félix, falar com a pessoa e tal, e estava tendo a missa da Santa Casa, a missa dos aniversariantes. Rapaz, eu vim, missa lotada, devia ter umas 60 pessoas, né, naquela capelinha da gente pequena, com bolo, homenagem aos funcionários, distribuindo e tal. Se essa solução não for por aí, vai ter uma solução dentro do próprio corpo de funcionários, que hoje a gente já tem um corpo de funcionários preparados, equilibrados. Nós temos funcionários que trabalham aqui e trabalham em grandes instituições em Feira de Santana. Logicamente, eu também facilito a porta de acesso, o treinamento de pessoas aqui junto à faculdade da Santa Casa da Bahia e ao Hospital Santa Isabel. Isso favorece a técnica, a prática da medicina.
e principalmente na área assistencial. Então, em algum momento, essa pessoa pega a tocha e leva adiante. É como eu lhe disse, Evanildo, eu acho que a gente pode até um determinado momento. A partir dali, a providência ajuda. Agora, você tem que levar até aquele momento, tá certo? Porque senão Deus não ajuda, não. Agora, em relação à política, né? A gente sabe que a Santa Casa de São Félix ela tem um envolvimento político gigante nessa cidade, não só na cidade, mas na região. Muitos dizem que ela tem o poder de colocar prefeito e tirar prefeito. Depende Ao contrário de outras que foram construídas por políticos, né? Vamos fazer o exemplo de Cachoeira. Muitos grandes ex-deputados e tudo mais que foram importantes para a construção da Santa Casa. A Santa Casa de São Félix se interessou na política quando nessa história? Ou ela sempre foi e teve seu DNA político? Nunca teve um DNA político. A Santa Casa de São Félix, inicialmente, ela foi criada por essas mulheres, que eram pessoas abonadas, não eram pessoas pobres, certo? Mas eram pessoas que tinham um sentimento religioso, tinham uma sensibilidade para isso, e pelos comerciantes. São Félix tinha um comércio muito forte. Então, isso dava um certo distanciamento político da Santa Casa. Em determinado momento, a política só fez atrapalhar a Santa Casa de São Félix, né? Nós tínhamos aqui uma pessoa extremamente dedicada, se chamava Ismael, né? Ele foi tesoureiro da Santa Casa e ele era vereador. Por conta disso, né, um convênio do Estado, da CETRABS, não era renovado com a Santa Casa de São Félix, porque era ele que cuidava. E a Santa Casa de São Félix sempre foi usada, nunca deixou de tirar ele tesoureiro por conta disso. Assim, ou engole todo ou não dá nada, porque isso não diz respeito a vocês, né? E aí, nesse ano, eu não sei ele precisar assim com muito, nós votamos aqui em São Félix, em Medeiros Neto. E a Santa Casa, no fundo, apesar de queixas pontuais e tal, tem muita representatividade. Quando a Santa Casa resolveu apoiar em Medeiros Neto foi o deputado estadual mais votado de São Félix, né? Mas a CETRABS continuou na mão do grupo político anterior. E aí, rapaz, a gente elege o deputado, cai um avião indo para o extremo sul do estado com o deputado dentro e morre, né? Aí, nessa época, existia um sanfelista chamado Navarro de Brito, que era secretário de Estado. Não tinha muitas ligações assim proximais conosco, tinha até mais com Cachoeira. E ele então chama meu pai, que tinha saído da provedoria, voltou e chama meu pai para falar com o governador. Era Luiz Viana Filho, o governador do estado. Nisso, de tanto ir buscar o dinheiro e voltar, do seu Ismael, e sem conseguir trazer, seu Ismael bate o carro num lugar chamado, acho que até hoje chama, ele perto de Candeias, Cova do Defunto. Tem um acidente de carro e morrem todas as pessoas que estavam no carro, inclusive ele, para não trazer nada. Tinha um tio meu no carro que estava de carona, morreu o seu Ismael, morreu o motorista da Santa Casa, né? Faleceu um irmão da Santa Casa também, né? O motorista que faleceu, se eu não me engano, era o pai de Rita Madureira, que era chefe de nossa portaria, para você ver que essa coisa é umbilical das pessoas trabalharem pela Santa Casa. E meu pai voltou na semana seguinte. Falei, governador, olha, precisou morrer uma pessoa e os pagamentos não foram feitos. Aí você diz como tudo começa no homem ou na mulher, né? Dona Miloca teve a ideia, levou à frente e construiu. Né? Nesse dia, quando meu pai conversou com o governador com a letra pequena, eu tenho esse papel até hoje, simplesmente pegou no jornal que noticiava a morte da pessoa e mandou uma ordem para o secretário de apenas uma palavra só: pague-se. Luiz Viana Filho. Meu pai chegou às 6 horas da tarde na secretaria com pague-se. Cara, como é que eu vou pagar essa hora? O governador disse assim: meu pai, eu volto para dizer o que, governador? A tesouraria ficou até 9 horas da noite, né? E ele saiu com o cheque na mão. E foi aí que se botou a primeira lavanderia, que se fez o segundo andar aqui, que se fez a parte de obstetrícia e tal. Então as coisas às vezes foram conseguidas. Aí você pergunta, como é que se mete na política? Se mete na política por questões dessa natureza, né? Aí, logicamente, o sucessor de Medeiros Neto aí se envolvia muito na política de deputado. Na política municipal, eu acho que todas as correntes políticas se serviram do Hospital de São Félix. Olha, ninguém tem notícia, eu fui prefeito, né?
Eu fiz prefeitos, meu irmão foi prefeito. Eu lhe desafio a você me trazer uma pessoa aqui, um adversário político meu, que tenha dito: eu não fui atendido no Hospital de São Félix porque Tunico disse que não era para ser atendido. Pelo contrário, eu acho que às vezes o adversário, você fica tão preocupado de acontecer alguma coisa que você pede mais atenção, né? E tem exemplos clássicos disso aí. Então, quando estou conversando com você, e aí estou explicando, a gente se envolveu na política municipal de São Félix num determinado momento, que, para você entender, se criou o SUDES originalmente, antes do SUS, e se saiu do INSS pós-SUDES. E ninguém queria entrar, mas era a nossa chance. E aí a gente deu um salto, a gente saiu do sistema INSS, porque nós atendíamos muito mais gente pobre, que tinha fundo rural, era indigente, não pagava INSS. Então a gente saiu. E a alternativa da gente ter o recurso era o SUDES. A gente foi para o SUDES, só 50 hospitais foram. O governador, o todo-poderoso Antônio Carlos, não queria que ninguém fosse. Né? Mas meu pai foi lá e explicou a ele: olha, eu tenho que ir, é a sobrevivência da casa. Né? E ele foi de boa. O piti de Antônio Carlos era um piti de 5 minutos. Né? Logo depois ele já estava compreendendo a situação da pessoa. E isso foi importante. E eu, quando era provedor, não tinha absolutamente nenhuma ambição política. Né? Eu tinha o compromisso de dar o voto aos deputados que nos ajudavam. Tá certo? Então, o meu voto para o parlamentar sempre foi um voto independente, até do voto do prefeito. Né? Então, num determinado momento, era importante se votar em deputados federais. Num determinado momento, mudou-se a ótica, se concentrava em eleger um deputado estadual. Hoje, voltou a ótica de novo de se eleger um deputado federal. Mas eu fui porque, naquele momento, São Félix, naquele momento em que Djalma da Silva Bajal estava como prefeito de São Félix, e era naquele momento, não podia ser um momento depois, naquele momento nós podíamos criar a primeira grande cooperativa, né, de cidades. Eu cheguei a promover reuniões, os prefeitos vieram, né, e o primeiro consórcio de saúde da Bahia podia ter sido criado aqui. A Santa Casa doou o imóvel, que era o antigo imóvel ali da Receita Federal, que era de Fernando Ramos, que era tesoureiro, que disse que doava o imóvel para isso. A gente teria um grande centro de informática, a gente faria a nossa própria regulação, as 8, 10, 12 cidades que viessem para isso. A prefeitura teria que pagar 20 centavos na época, 20 centavos por habitante, cada cidade. Né? E na época, Djalma da Silva, por algum motivo que eu desconheço, né, conversou comigo 2 vezes. Nós tínhamos um projeto do Banco Mundial em curso aqui, que a gente tinha conseguido aqui em São Félix. Eu conversei com ele nesse prédio vizinho, aí embaixo. Ele veio junto com o contador dele, o contador até interessado, achando a ideia interessante. Eu digo: Bajal, não é complexo, é uma coisa que a gente tem, e tem datas firmes para você se habilitar a nível nacional. Ele não só não assinou o documento, como sumiu na data para não permitir, imaginando que eu tivesse alguma ambição política, quando na verdade eu não tinha nem filiação política, né? E ele, por desconfiança, não fez e beneficiou o município de Cruz das Almas, que também não fez nada, não criou o raio do consórcio de saúde, e ele criou, sem sombra de dúvidas, um problema para nós, porque isso baixou o teto, prejudicava o atendimento, beneficiava outras cidades vizinhas de maior porte, com mais de 50, 60 mil habitantes, e eu tive que cortar um dobrado para manter. Eu me lembro até que ele mandou um emissário, que hoje é meu amigo, pode até dizer, não tem problema nenhum não, o vereador Evaldo não era vereador, era secretário da prefeitura, alguma coisa. E eu estava de véspera de viagem para Portugal. E estava resolvendo algumas coisas no dia de sábado. Aí o Evaldo veio: aquela ideia sua naquela hora não podia, mas agora vai poder, porque a ideia era do ano anterior, mas agora vai poder e tal. Rapaz, eu olhei para a cara dele e disse: rapaz, perdeu o Playboy. A ideia era do ano passado, agora o município de Cruz das Almas se habilitou e São Félix perdeu a habilitação. Aí eu vi o propósito
pequeno, mesquinho, político, de se fazer. Evaldo não tem culpa nenhuma, é meu amigo, direto amigo, eu bato papo. Também não tenho nada contra o Bajal, falo com ele já precisou de minha ajuda algumas vezes e eu ajudei, né? Mas isso mostra às vezes porque é que a gente entra na política. Às vezes a gente entra na política por causa dessas coisas. Eu digo, quer dizer que a preocupação toda de não beneficiar a cidade era para não entrar na política, pô, agora eu entro, né? E aí quando entrei, interessante que quando entrei eu não tinha apoio de nenhum vereador, né? Eu entrei sozinho, né? Dentro do partido não tinha nenhum vereador. E no ano que eu decidi essa eleição, porque naquele tempo podia fazer filiação, acho que agora pode de novo, eu sou totalmente... se você me perguntar que lei partidária, vocês me acham assim um líder político, eu não sei lei partidária nenhuma, viu? Quem controla isso tudo aí é Cristina, Alex, esse pessoal. Naquele ano, aí 5 vereadores vieram, mas vieram já cheirando vitória, aquele oportunismo que o vereador vem, e foi uma coisa importante, lógico, eles terem vindo. Eu acho que foi a campanha mais bonita que a gente fez aqui, podia tocar bandinha de rua, e aí a gente tinha uma festa todo dia. Então chegou num determinado momento que eu não tinha nem condição mais de visitar, eu saí com 3% dos votos e venci a eleição contra o prefeito com 66% dos votos, né? E o prefeito apertando lá os parafusos, deixando a Santa Casa sem receber dinheiro. Antigamente tinha um dinheiro que era pago pelo PAB, que a promotoria era quem controlava e tal, o promotor ligava, tá pagando nada. Mas aí ele saiu, perdeu, e a gente começou uma nova era. Eu até pelo exemplo que eu tive aqui, eu entendia que o dinheiro não podia ficar todo na Santa Casa, que a gente tinha que levar postos de saúde para todos os lados da cidade. Fomos a primeira cidade a ter 100% de cobertura de saúde da família, a primeira cidade do Recôncavo a ter 100%, foi naqueles 2 anos, né? Porque o pessoal fala que eu fui prefeito, parece que eu fui prefeito, depois me reelegi prefeito. Não, eu só fui prefeito 2 anos, né? Já alguns, até os adversários, não teve tempo de se desgastar e tal. Mas em 2 anos eu consegui responder a comunidade de tal maneira. E aí eu fui no debate no Senado Federal, Paulo Souto já eleito governador, e eu fui num debate sobre Pedra do Cavalo, por conta do Rio Salgado e o Pilar. Sobrou para Pilar, porque você reteve a água, a maré entrou, a Baía de Todos os Santos entrou, ninguém fez estudo ecológico, que hoje está muito na moda fazer e tal, não fizeram estudo nenhum, né? Hoje o IFAM houve tudo, o IFAM deixou fazer aquele monstro de cimento ali, naquele local, poderiam ter escolhido, porque foi a melhor garganta. Sim, a melhor garganta. O rio, eu não sei se você está lembrado em determinados períodos, que o sertão fica sem chuva, a gente vira um braço de mar, né? É tanto que a pititinga, que era um peixinho que a gente vinha com muita facilidade, chega uma hora de sumir, porque fica tudo salgado, e vem aquela pititinga compridona, que não é a pititinga que a gente gosta da terra da gente, que é aquela pititinga menor e mais saborosa. E você tinha dezenas de famílias que viviam daquilo ali. Aqui no Pilar, você tinha milhares de pessoas que tiravam água doce do rio, fervia, filtrava e usava depois, e parou de ter água doce, né? E eu fui levar exatamente representar isso no Senado Federal. Eu fui escolher, eu e Dinho Farofa. Era eu e Dinho Farofa. Já lá Dinho não falava nada, que tinha que falar era eu mesmo, e que era da cidade menor. E aí eu tinha feito um retrato dessa realidade, né, para apresentar. E o presidente da comissão era o governador eleito, era Paulo Souto. Bom, paciência, eu tinha que bater. Ele tomou a porrada dele, mas, logicamente, com muita educação, com muito respeito. Aí, nesse dia, ele me chamou para ser secretário de saúde. Eu terminei, bati nele, ele ainda me chamou para conversar sobre a Secretaria de Saúde. Nós tínhamos problemas aqui na época, na Secretaria de Saúde do Estado. Eu coloquei quais eram os problemas das cidades pequenas, etc. Então, ele fez para ser secretário, pronto. Me tornei secretário de Saúde do Estado. Agora, falando sobre essa questão dessa sua ponte, né? O senhor é considerado hoje um dos grandes líderes de pontes, fazer pontes. Muita gente aqui da cidade de São Félix, da região aqui, conseguiram ter isso acesso
ao trabalho na capital por conta dessas grandes pontes que o senhor fez. E agora se falando também de uma ponte reversa da Santa Casa da Bahia, que está com um projeto da construção de uma faculdade de medicina, que pode ser um grande benefício para não só a Santa Casa de São Félix, mas as outras Santa Casas. Como é que está isso? Eu parto sempre do princípio que você tem que traçar um objetivo firme, né? Um objetivo firme de pé no chão, né? Eu não acredito nessa história de prefeitura falida, que o governo do estado vem ajuda, o governo federal ajuda e transforma tudo mentira. Todo político que vem com esse tipo de discurso mente, né? E isso é muito comum. Se as finanças municipais, meu amigo, não tiverem saneadas, não tem governador, nem presidente da República, nem Papa, nem presidente da ONU que transforme a realidade do local, certo? Então, meu primeiro objetivo na Santa Casa da Bahia foi botar as finanças em ordem. Não estavam finanças críticas, pelo contrário, eu acho que o gestor anterior tinha dado uma estrutura em termos de logística. O que tinha é que o juro ao mês saiu de 2% para 13%. Na hora que eu tomei posse, ainda peguei a rebarba do Covid. Então eu tive que reequilibrar esse processo financeiro. Hoje a Santa Casa tem voo de cruzeiro, estamos bem tranquilos. Não posso deixar de destacar inicialmente a ajuda de ACM Neto, secundariamente de Bruno Reis, e hoje eu reconheço o senador Jacques Wagner. Ele, em determinado momento, teve sensibilidade e correu para ajudar em determinados momentos. Otto também, certo? Mas Wagner, talvez com mais firmeza, até porque tinha mais influência nesse processo. Mas isso não afeta a relação minha com absolutamente ninguém. Nós já temos uma faculdade, essa faculdade hoje é de enfermagem, né? Nós não temos mais vagas, né, para a faculdade de enfermagem, estão todas tomadas. Eu me surpreendi com a ocupação, porque tinha muita faculdade de enfermagem em Salvador, e algumas começaram a fechar exatamente porque a nossa começou a crescer. Temos o curso de fisioterapia, abrimos esse ano pela primeira vez o curso de nutrição, e minha grande surpresa, que eu tinha feito um curso de 20 vagas anuais, era o curso de psicologia. Explodiu. O Ivanildo não tem um horário, eu estou funcionando com a pupileira até 21 horas para ter o curso de psicologia. Bom, nesse ínterim, que era estrear a faculdade, começamos a amadurecer nos 3 últimos anos a implantação de uma faculdade de medicina, que é uma coisa ainda incipiente, não. É uma coisa que está pronta, já tem um prédio chamado Quirimurê, que significa Baía de Todos os Santos. Fica junto mesmo na Cidade Baixa, na calçada. É um antigo prédio do Palácio Fratelli Vita, um prédio lindo, neoclássico, muito bonito. A faculdade venceu a primeira etapa de avaliação, venceu a segunda etapa de avaliação e agora foi avaliada pelo Ministério da Saúde com nota 5, é a maior nota da cidade de Salvador. Nenhuma faculdade de Salvador em funcionamento de medicina tem a nota 5. A nossa não está em funcionamento. Enquanto a maior parte das faculdades tem 8, 10 doutores para início, a nossa já tem 25 doutores. Né? 25, digamos, são pessoas que fizeram pós-graduação, fizeram mestrado, fizeram doutorado e pós-doutorado no Brasil e no exterior. Então, a gente tem a massa crítica para começar o processo de aulas. Isso agora corre um processo que não é político. Tudo isso que estou falando para você é tecnicamente. Não estou usando política. De vez em quando está precisando de alguma coisa, eu vou precisar, mas não está na hora ainda, né? Mas, infelizmente, isso obedece a um processo legal que tem uma decisão aí no Supremo Tribunal Federal, que ainda é duvidosa, mas eu acho que, no nosso caso especificamente, ele é superado, e uma decisão política do presidente se coloca ou não coloca. Qual é a grande vantagem de uma faculdade dessa natureza? Pô, tá falando aí, Tunico tá falando aí em caridade, em atender gente negra, gente pobre, gente... A faculdade, aliás, toda a nossa estrutura da Santa Casa, o que a gente cobra na área de educação, na faculdade, 20% das vagas são para bolsistas que são aprovados no Enem, que vêm da escola pública. Eles não pagam nada. Eles não pagam nada, nem na faculdade, nem para fazer o internato. E para fazer a residência médica, eu ainda pago uma bolsa a ele.
que são os 41 melhores selecionados, aí eu sou obrigado a abrir para o Brasil inteiro, certo? Então hoje eu tenho assim, meio a meio, metade baiano, metade fora daqui, que acabam ficando na Bahia, né? E isso pode proporcionar oportunidades aqui para o Recôncavo, né? Não posso dizer que é para São Félix, Cachoeira, botar aqui, fazer um cantinho aqui, que o provedor vai decidir. Não dá para fazer um cantinho, né? Porque isso é feito de forma muito séria, de forma muito correta, mas é uma coisa importante que tem capacidade da gente oportunizar pessoas a terem uma formação de ponta, que infelizmente, da forma que está se abrindo faculdade de medicina, brevemente vai ter que fazer igual a OAB, fazer provão para a pessoa saber quem é advogado e quem não é. Mas a nossa ideia é ter uma faculdade de ponta num curto a médio prazo de tempo, pode ser para o ano, a gente tomar uma decisão quanto a isso. Se não for, não quis. Mas as outras faculdades que a gente está, os outros cursos que a gente já oferta estão indo muito bem, obrigado. Estão com todas as vagas completas. Eu acho que para o ano a gente já forma a primeira turma de enfermagem. A ideia é que as pessoas já saiam empregadas, né? Porque nós temos um turnover dentro de 6 mil funcionários de quase 50 a 60 funcionários trocados por mês. Então essas pessoas de nível superior já sejam aproveitadas dentro da própria estrutura da Santa Casa, né? Então ela vai ter a oportunidade de já botar o pé no mercado de trabalho com a coisa mais ou menos bem engendrada. Considerando tudo isso, né, que meu mandato vai até janeiro de 2026, portanto, cabe ao meu sucessor, mas a Santa Casa Bahia não tem tido problemas de grandes retrocessos, não. Existem erros de visão, né? Mas eu acho que a gente está no caminho certo. Com certeza. E o processo avaliativo sobre a Santa Casa de São Félix, na população, a gente faz uma consulta assim esporádica, né? O que é que elas acham do atendimento? Muitos falam do espaço de excelência, profissionais de excelência, mas algumas críticas relacionadas também à questão da recepção, do atendimento de algumas pessoas. E o senhor colocou que aqui é muito difícil de se demitir, muito difícil, né, das pessoas saírem, né? E isso cria um conforto e uma falta até de uma disputa, de um melhoramento. Como é que o senhor vê esse processo? Se o senhor tem a atenção a essas questões, que é tão importante, né, que é o atendimento? Olha, o atendimento é descentralizado. Eu acho que falta um certo nível de entendimento do seguinte: eu cheguei primeiro, né? Mas muitas vezes aquela vaga foi marcada por um posto de saúde em Conceição da Feira, ou em Muritiba, ou em Governador Mangabeira, e essa pessoa tem prioridade, né? Outra coisa, quem tem uma cirurgia prevista, ela tem prioridade no atendimento, né? Então você faz uma classificação de risco dentro da recepção, né? Que isso não fica suficientemente, de forma suficiente clara para a população. Se eu cheguei primeiro, então tenho que ter o primeiro atendimento. Não, o primeiro atendimento é aquele que mais precisa, né? Então isso dá um desnivelamento nesse processo. A ideia é que a gente pudesse ter, de forma informatizada, tá, uma condição descentralizada para fazer a marcação, e isso não se desse sempre na portaria. Tem um outro fato, que é o hábito local, você deve saber disso, de todo mundo querer que tudo seja de manhã, né? Quando na verdade o médico vem e fica uma parte da tarde, muitas vezes ele fica sem almoçar e fica ao longo da tarde. Meu amigo, se você marcar de tarde é no show, a pessoa não aparece. E aí ela quer de manhã, e ela quer de manhã, e ela quer de manhã. E o movimento vamos dizer, da portaria, ele é quase todo ali, tem que ser voltado para urgência e emergência, e não para o ambulatório, porque o ambulatório já vem previamente marcado. Então isso causa algum nível de tumulto. Eu, em Salvador, consegui evoluir que no meu atendimento SUS tem fila, mas das pessoas que já estão marcadas. Eu não atendo ninguém que não esteja marcado, né? Mas é outro nível. Lá a prefeitura e a própria Santa Casa investiram num sistema informatizado que se fala. Então você é atendido, digamos, você mora em Sussuarana, vai para o Silva Lima, que é o ambulatório da Santa Casa em Nazaré, você recebe uma lingueta